Meus amores, boa noite. Que Jesus abençoe o nosso entendimento e os nossos corações, para que a gente possa receber mais sementes e cultivar, germinar, levar adiante o que a gente vem recebendo nessa casa que nos acolhe. Hoje a gente vai falar sobre a eficácia da prece, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 5 a 8. Kardec comenta no item 5 um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, quando Jesus diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Olha, eu vou ler de novo. Seja o que for que peçais na prece, olha, Jesus dizendo, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, esse versículo, Kardec vai destrinchar nos itens 6, 7 e 8, comentando as interpretações corriqueiras da época e as interpretações possíveis à luz da doutrina espírita. Porque se antes da doutrina espírita nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, agora nós temos luzes suficientes para entender bem o que Kardec queria dizer, o que Jesus queria dizer. Por isso que esse item ele chama de a eficácia da prece, porque Jesus é muito assertivo em dizer que aquilo que a gente pedir, a gente tem que crer e vai receber. Mas em que condições isso acontece? Isso é uma fala de Jesus para, na minha fé cega, eu creio que qualquer coisa arbitrariamente vai me ser dado até os meus caprichos, ou Jesus queria trazer outra mensagem acerca da fé e da oração? Então, para a gente começar entendendo um pouquinho da questão da fé espírita, fé raciocinada, eu vou recuar mais atrás e a gente vai lá na Índia no século 1000 anos antes de Jesus. Na Índia, 1000 anos antes de Jesus, viveu um sábio, um rishi, que ele chamava de rishi, que o nome dele meu sânscrito não é do melhor, eu não sei falar tão bem sânscrito, né, a língua deles lá da Índia, mas o Google me disse que se fala Yanavalkya, o rishi Yanavalkya. Rishi quer dizer sábio, Yanavalkya era o nome dele. Eu vou chamar ele de rishi, que é mais fácil, tá? Ele era um sábio, um filósofo da época. E ele era um filósofo que ele tinha um mestre que o iniciou na yoga, no conhecimento dos Vedas, e ele cresceu muito em conhecimento, e ele começou a fazer algumas pregações, e ensinar outros, ter seus próprios discípulos, e ensinar um conhecimento que os grandes mestres da Índia começaram a ficar incomodados. Ele tinha uma oratória que ele falava, as pessoas começavam a seguir o que ele estava dizendo, e ele tinha um raciocínio aguçado, e ele dizia que para a gente entrar em comunhão com os deuses, nós tínhamos a oração. Isso 1000 anos antes de Cristo, do outro lado do mundo. Então ele dizia que a gente tinha as orações. E os mestres hindus, eles queriam que os rituais enchessem os templos. E com a proposta dele, eles temiam que se esvaziassem os templos. Porque os rituais não eram tão necessários para entrar em comunhão com Brahma, com Deus. E então, o mestre dele, um dia ele chegou no culto, no ritual, e o mestre dele, na frente dos discípulos, querendo diminuí-lo, disse que todo aquele conhecimento que ele estava, por hora, deturpando, porque ele estava deturpando o conhecimento, ele havia recebido dele, e que ele queria de volta. Olha o mestre dele, ele queria de volta o conhecimento. E o rishi não sabia nem como é que se devolve o conhecimento, né? Enfim, foi algo até inusitado dizer assim, me devolva, né? Que se você pede até para devolver um livro, me devolva um livro, né? Enfim, nos pergaminhos, mas me devolva o conhecimento. E os discípulos ficaram todos assombrados, com os olhos espantados, esperando a reação do grande sábio, Yanavalkya. Falei até bem. Enfim. E ele pensou por alguns minutos e ele insistiu, devolva o conhecimento, você não é digno do conhecimento que eu lhe dei. Devolva. E aí o rishi começou a se contorcer, começou a passar mal e fazer um grunhido,
baixou a cabeça e vomitou. E ele disse assim: é isso que eu tenho para lhe devolver. Os discípulos, na fé cega, acreditavam que eles estavam devolvendo ali o conhecimento dele. Os discípulos cercaram o vômito e repartiram para todos poderem compartilhar do conhecimento do Rishi. Ah, que nojento. Como a pessoa começa uma palestra, um negócio tão nojento. Enfim. Mas tem um porquê. Para a gente entender como a fé cega leva a gente a tanta besteira, né? Isso 1000 anos antes de Jesus. Tem gente que tem fé cega assim hoje, 2000 anos depois de Jesus? Tem, né? Tem umas coisas que a gente vê ainda por aí que, meu Deus do céu. Enfim. E eles se dividiram ali. Quando aconteceu aquilo, o Rishi já percebeu que aquele espaço não cabia mais ele. Porque seguia um mestre que ainda compartilhava dessas loucuras, dessas ideias, enfim. Ele tinha armado uma pegadinha e todos tinham caído, e ele disse que não queria compartilhar daquilo e que ele não queria um intermediário entre ele e Deus que fosse tão irrisório, tão simplório no conhecimento na fé. E ele começa as orações dele, e ele começa um culto com oração, e é pregar fortemente que todo mundo devia se conectar com os deuses, diretamente com os deuses. E ele começa a receber depois disso, depois desse ato que foi libertário para ele começa a receber dos deuses vários textos que completaram os Upanishads, os textos dos Vedas antigos. E ele foi um dos grandes sábios aí. E no seu leito de morte, uma das suas esposas deu uma grande lição. Ele tinha 2 esposas. E no seu leito de morte, ele chamou as esposas e disse que ia deixar os bens para elas. Que elas iam herdar tudo que ele tinha. Uma das esposas ficou muito satisfeita. Porque ele dizia que ia garantir uma vida tranquila pelo resto dos seus dias. Mas uma outra esposa, que havia o acompanhado muitas vezes, quando era possível a mulher estar no templo, nas pregações, que já tinha uma dimensão filosófica maior, faz uma pergunta para ele, que no seu leito de morte ainda fez refletir mais ainda. Porque ela pergunta para ele: diga-me, essas coisas me darão a imortalidade? Que é o conceito da vida eterna do cristão, que é o conceito da vida verdadeira. O que isso vai me dar na imortalidade? E ele diz: não, mas lhe garantirão conforto para o resto dos seus dias. E ela olha para ele, se despedindo, e diz assim: para que servem todas essas coisas que não me podem dar a imortalidade? Então, as 2 esposas também são as contradições entre a fé cega e a fé raciocinada e a valoração que nós temos do que é verdadeiro para nós quanto espíritos. Porque as 2 estavam se despedindo do marido e uma se preocupava materialmente com conforto e aceitava aquilo na tranquilidade. Mas a outra, aquilo era muito pouco. Nas suas orações, como serão as orações das 2? Orando pelos seus dias, pela sua tranquilidade. Provavelmente a primeira esposa ora para que consiga manter a sua riqueza e seu conforto, para que nada lhe falte. A segunda esposa ora para que tenha força, para que possa vencer a saudade, para que possa levar adiante a sua mensagem e a sua memória. Até a oração, a forma de orar, depende muito do nosso estágio evolutivo. Então, lembrando o Rishi e a Navalkya, né, aprendi, eu acho, as 2 lições. Primeiro, desafiando a fé cega. A fé cega. Porque para a fé cega, a eficácia da prece está acima de qualquer questão. Para quem tem a fé cega, e eu achava até bonito alguns outros templos, que as pessoas oravam alto, né? É uma oração fervorosa, assim, né? Uma coisa alta, aquela, né? Enfim. É aquela oração bem... Eu achava bonito, tem um tio pastor, eu ficava, olha como é bonito. Eu achava tão bonito aquilo. Mas uma fé cega... E a fé raciocinada me coloca muito à prova.
Porque na fé raciocinada, a gente, quando emite um pensamento em oração, a gente sabe o peso do pensamento, a responsabilidade que tem, a repercussão que ele tem. E aí a oração começa a ser verdadeira. Na Igreja Católica, Santa Teresa d'Ávila foi muito perseguida, e por duas perseguições. Uma era a relação dela com Jesus, e a outra era a oração mental. Ela foi muito perseguida pela oração mental. O que é a oração mental? Na oração naquela época, era para os doutores da igreja, diziam quais eram as orações, e os padres prescreviam. Rezem tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, tantos credos, tanto, enfim. Todas as orações, né, que compunham lá a doutrina católica. E Teresa d'Ávila diz que as orações são importantes como um exercício da fé, mas que a oração que nos dá intimidade com Jesus é quando, no silêncio das nossas preces, nós falamos direto com Jesus. E foi canonizada depois como uma grande doutora da igreja. Mas que ela sofreu muita perseguição. Imagine uma mulher, naquela época, na Espanha, né, na época da Inquisição, burlando toda a doutrina católica, dizer que a oração que nos conecta com Jesus de verdade é aquela que a gente emite no pensamento sincero, direto para Ele. Sem os intermediários, porque a força da igreja estava em intermediar o céu e a terra, né? Essa procuração que ela tinha do céu. E aí, como é que a gente ia ter uma igreja forte com essas lições de Teresa d'Ávila? Mas a igreja sobreviveu, está aí até hoje. E a gente aprendeu muito com essas lições. Para a gente chegar na doutrina espírita hoje e começar a ter os questionamentos, e entender os questionamentos que Kardec faz, comentando nesses itens sobre a eficácia da prece. E ele começa dizendo no item 6 que há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. Eu já escutei isso de outras pessoas também. Se Deus é onipresente, onisciente, se Ele sabe de tudo, para que eu vou orar? Para que eu vou orar? E aí, já se perguntaram sobre isso? Isso é importante, porque esse questionamento a gente até ri, a pessoa não tem fé. É uma pessoa que não tem fé. Mas você que diz que tem fé, sabe por que ora? Sabe responder para você essa pergunta? Quando você se dirige a Deus, e a gente começa a falar, Deus, Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, Mestre, eu estou falando com eles por quê? Para quê? Kardec diz, então, que sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Ou seja, existem leis que a gente não tem como mudar. E a vontade de Deus se expressa pelas suas leis. Deus vem conduzindo a gente pelas leis naturais. Mas daí acresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Apesar de existir uma lei que a tudo preside, e que nas nossas vidas nós temos um planejamento para estar aqui, isso não garante que todos os atos da nossa vida estão definidos, não. E aí é que nós entramos, aí é que entra a oração. Quando eu falo com Deus, a oração, eu faço um exercício de mostrar a Ele o que eu estou aprendendo com aquela lição, com aquela situação. Eu disse recentemente numa palestra, eu disse, enfim, a inspiração veio, eu falei, depois eu anotei, porque eu nunca esqueci. Porque na hora que eu estava falando, a inspiração veio dizendo que não há um dia nas nossas vidas que nós não tenhamos o que agradecer a Deus. O dia pode ser o mais difícil, pode ser o pior, mas se no fim do dia a gente chegar no travesseiro e não tiver o que agradecer, é porque a gente é ingrato. Porque a gente não tem que agradecer só as facilidades. Se eu agradeço até as dificuldades, eu amplio o meu senso de gratidão e amplio minha relação com Deus. Porque Deus deixa de ser um pai que me mima, para ser um pai que cuida de mim e me educa. Entendeu a diferença? Então não tem um dia das nossas vidas que a gente não tenha que agradecer a Deus. Às vezes é difícil, né? Tem uns dias que a gente chora na hora de dormir, está difícil, está apertado. Aí a gente agradece a dificuldade. Agradece a dificuldade. E pede força. E aí, se assim fosse, Kardec continua dizendo, se tudo tivesse já definido e a gente não tivesse nem o que pedir, nem como se expressar, não tivesse ingerência nenhuma sobre as nossas vidas,
Se assim fosse, nada mais seria um homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então a gente ia ser o quê? Marionete, um joguete, um brinquedo, né? E aí a gente só tinha que se curvar aos acontecimentos. E tirar a minha responsabilidade disso também. Pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade, que não quebram a harmonia das leis universais. Então é possível que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. A anuência à sua vontade, seja feita a vossa vontade. Então, na oração, a gente já tem uma das vias por qual a oração se faz eficaz, é o que eu chamo de via intrapessoal. O que é a via intrapessoal? É no exercício de orar, há algo que se transforma já em mim. É uma via intrapessoal, dentro da pessoa. Essa via intrapessoal é quando eu me ponho a orar e eu faço um exercício de humildade. Porque na minha oração, eu não posso ser orgulhoso, vaidoso. A gente não ora com as máscaras. Por isso que a gente ora em casa, quieto. Jesus dizia assim, né? Vai no cantinho e ora. Porque a gente chega em casa, a gente tira o sapato, tira as máscaras, tira a make, não é assim? Tira o terno, tira tudo. Esse se despir é um ato físico, comportamental, mas psicologicamente é isso que a gente faz. A gente vai se desnudar. Quando eu vou falar com Deus, que eu entendo que Deus é onipresente, onisciente, eu não tenho mais como mentir. Porque para o mundo eu posso mentir. Para o mundo eu posso parecer que sou uma pessoa ótima. Não é? É só você sorrir bem, ser educado na hora certa, não é? Não falar de política, porque senão você fica chato, não discutir futebol, não é assim? Não ficar falando de religião. Se você conseguir não falar dessas coisas, sorrir para todo mundo, você já é uma pessoa legal. Né? Mas isso é o dia a dia. Lá dentro é o que Deus conhece. E na oração é isso que a gente expressa. É isso que eu vou abrir meu coração e ele vai ouvir. Ele vai ver. É isso que os espíritos ao redor vão estar sabendo quem nós somos. Nossos guias espirituais. Então na oração a gente tira essas máscaras. Essa é uma via intrapessoal da eficácia da prece. No exercício psicológico de autoconhecimento. A prece é uma complementação, é a culminância do exercício do autoconhecimento. Por isso que Santo Agostinho diz que a gente, antes da oração, quando chega em casa, a gente faz um exercício de rememorar tudo o que aconteceu durante o dia, para ver se a gente aproveitou todas as chances que teve de ser útil, se não negligenciou nenhuma chance de ser bom, de fazer o bem, se a gente deixou alguém com mágoa com a gente, que a gente não pediu perdão, se eu não reparei o que deveria ter reparado. E depois de todo o exercício de rever meu dia, aí eu faço a oração. Porque aí você vai orar sabendo pelo que agradecer, pelo que pedir, sabendo as brechas que deixou e pedindo força para se corrigir amanhã. Porque aí a gente completa o ideal de ser espírita de verdade, que é ser amanhã melhor do que hoje. A gente se esforçou hoje para ser melhor do que ontem. Se a gente não conseguiu dar um grande passo do hoje ser melhor do que ontem, a gente ora hoje para amanhã ser melhor do que hoje. E nesse exercício diário, um dia a gente melhora um pouquinho. Né? A gente vai melhorando aos pouquinhos aí. Kardec diz, então, que desta máxima concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede a toda a súplica que se lhe faça. Uma vez que ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Então é injusto a gente achar que por essa oração, a gente vai, tudo que pedir vai obter, e acusar a providência quando não nos atende. Porque na oração, ele não diz... no versículo, Jesus diz assim, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Mas Deus vai dar o que não é bom para a gente? Várias vezes os nossos filhos pedem o que não é bom e a gente tem que dizer não, né? E a gente tem que dizer não. Um dia, e a gente ainda diz assim para eles, um dia quando você crescer, se você tiver seus filhos, você vai entender porque que hoje eu não deixei você sair, porque hoje eu não deixei você fazer aquilo, porque, enfim... E quando a gente cresce, a gente não entende? Entende.
É assim. E Deus, que é Pai maior, Ele nos criou e nos cuida, é a mesma coisa pedagogicamente para o nosso progresso. Então, nessa oração, a via de eficácia é outra via. Essa via que é a via que eu chamo de via transcendente, ou suprapessoal. Então, a primeira via é a via intrapessoal. A via transcendente, ou essa via suprapessoal, é quando eu me conecto com o alto para receber. Na oração, eu mudo o meu padrão vibratório e eu consigo receber as bênçãos do alto naquilo que eu mereço, naquilo que eu preciso, que é melhor para mim. Não do jeito que eu quero, nem sempre do jeito que eu quero. Não quer dizer que não aconteça do jeito que você quer. Porque tem várias orações que a gente faz e acontecem as coisas do jeito que a gente quer. Não é assim? Não é? Porque muitas coisas a gente ora para dar certo, vai lá e acontece. Não é? A gente torce. Mas isso quer dizer que não quer dizer que 100% deva ser assim, ou que no dia que não aconteça, eu vá resmungar ou reclamar. Mas Jesus, eu orei tanto, né? Eu fiz tanto, eu pedi tanto. Cheguei lá, deu errado. Como é que você faz um negócio desse comigo? Eu tive tanta fé. De que adiantou? Adiantou para você aprender a ter humildade para pedir. E agora para ter humildade para aceitar. Se você só teve a humildade de pedir e não tem a humildade de aceitar, quando é diferente do que você espera, você só fez metade do exercício da humildade. E deixou o orgulho falar mais alto. No momento que você estava sendo testado. No momento do teste, o orgulho falou mais alto. Então, essa via transcendente, essa via suprapessoal, é a via que no exercício da prece, a prece se torna eficaz, porque a gente consegue se conectar com o alto. E a espiritualidade que está do lado da gente, tentando fazer de tudo para nos dar a inspiração correta, para trazer aquela energia boa, aquela energia benfazeja, para tirar o peso, aliviar o peso nas nossas costas, é aquele momento que ela precisa, que a gente só consiga sair do dia a dia, desse torvelinho que fica perturbando o nosso juízo, fazer a oração com a humildade, para a gente se abrir, se conectar. Aí a eficácia se dá pela via suprapessoal ou transpessoal, ou transcendental. O alto consegue agir. Em perturbações espirituais, o espírito Manuel Filomeno Miranda conta o caso de uma jovem que descobriu que estava grávida e não sabia nem quem era o pai, e ela queria abortar. E ela pensou muito em abortar, deprimiu, ficou trancada no quarto, ela já era muito rebelde, morava com a tia não conseguia mais ter acesso a ela, e a tia insistia para ela ir ao centro espírita. Mas ela nem ouvia, não queria nem ouvir. Mas aquele dia ela estava tão mal, e ela tinha decidido que ia cometer o suicídio naquela noite. E a tia pedia tanto, então ela ficou com pena da tia. Ela sabia que a tia ia sofrer muito, e ela disse, não, hoje, já que ela vai sofrer muito com a minha ausência, eu vou com ela. Para ela ter uma lembrança de mim boa, ela teve um pensamento bom pela tia, e foi. Quando ela chegou a palestra rolando, acontecendo a palestra, e ela nem aí. O pensamento fechou, uma monoideia, fecha aquela ideia. Nada que a pessoa falava aqui, ó, exórdio, prece, a pessoa falando. Nada entrava no ouvido. Até que o palestrante do alto, recebeu uma inspiração e do nada falou algo que não estava nem nos planos dele, isso acontece demais, e ele falou algo que ela levantou os olhos. O levantar os olhos e se conectar com a pessoa que estava falando, foi o mínimo que ela precisava para os espíritos conseguirem chegar perto dela, diminuir a influência obsessiva, encher a fé para tentar renovar, para que ela repensasse a decisão dela, e aí ela conseguiu melhorar o padrão vibratório, prestou atenção até o fim, foi para o passe. Alguns dos obsessores ficaram na casa para o tratamento, e ela já conseguiu voltar para casa com bem menos influência, renovada e com mais acesso à espiritualidade, e desistiu do suicídio. Desistiu do abortamento. Ela pensava em abortar e suicidar. Então, para a gente ver o quanto a gente precisa só abrir a mente, para receber, nessa via transcendental ou essa via transpessoal. E aí, Kardec continua comentando,
dizendo que, olha que interessante, o que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é coragem, paciência e resignação. Isso não vai faltar. Coragem, paciência e resignação. Então, é o que Kardec garante que se a gente pede, Deus vem e soma. Às vezes a coragem a gente nem sabe de onde vai tirar, não é assim? Tem momento que a força, né, tem momentos que a gente vai passar que é tão difícil que você não sabe de onde vai tirar. Aí você ora, que você consegue tirar. Quem é ateu, quem não tem fé, diz assim, essa força vem de dentro. De dentro de onde? De dentro de onde? Você passa a vida toda e não consegue acessar isso. A gente que tem fé, a gente diz o quê? Que se a gente se abre, Deus vem e complementa. Você tem que ser humilde para dizer isso também. Porque a pessoa diz assim, fulano, como é que você conseguiu fazer aquilo? Como é que você conseguiu vencer isso? Como é que você conseguiu? A pessoa diz, eu consegui porque eu tenho muita força de vontade, porque eu sou uma pessoa ótima. Pergunta para mim, como é que você conseguiu? Eu digo, foi Deus. Eu digo logo para ele, foi Deus. O que de bom eu consegui, eu digo que foi Ele. Que me sustentou, que me deu força, e eu fui lá e fiz, porque a responsabilidade é minha. Mas o detalhe, o que eu precisava veio dele. Entendeu? A boa decisão é minha, de aceitar e de buscar. Mas o que vem mesmo de força, o apoio, o amparo, aquilo que bota a gente de pé, que a gente diz assim, meu Deus, como é que a pessoa está de pé? Passa por cada coisa e está de pé. Não é? Às vezes a gente olha para outras pessoas que têm muita fé e diz assim, meu Deus, se fosse comigo, se fosse eu passando a dificuldade, mas aí vem a dificuldade na porta da gente, e se a gente ora, a gente fica de pé. E depois olha para trás e diz assim, como é que eu consegui? Como é que eu consegui? Então, a gente tem que pedir, tem que aprender a orar. E aí, ele continua dizendo, ele continua contando um caso, olha que interessante, ele acaba no item 8 dizendo assim, tomemos um exemplo, um homem se acha perdido no deserto, Kardec para ilustrar, a sede o martiriza horrivelmente, desfalecido cai por terra, pede a Deus que o assista e espera, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Vai por aqui, vem a inspiração, a ideia veio. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam e recebendo, da espiritualidade aquele ímpeto, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, olha o que Kardec diz, se ele tem fé, ele vai exclamar o quê? Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me destes. Se lhe falta fé, exclamará, que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não ter deixado me abater. Olha o estado das esposas do Rigi. Olha como é a fé raciocinada e a fé não raciocinada ou a falta de fé. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente? Segue este caminho que encontrarás o de que necessitas. Que se não lhe mostrou para guiar e sustentar no seu desfalecimento. De que maneira, dessa maneira, tê-lo-ia convencido a intervenção da providência. E aí, antes de mostrar o que Kardec falou, vou contar um caso que aconteceu comigo, porque eu passo vergonha e falo abertamente sobre isso, não tem problema nenhum. Um belo dia eu estava de plantão e eu olhei um convite no WhatsApp que uma casa espírita tinha me feito, e meu plantão acaba às 19, eu ia falar às 20, era um domingo. E era pelos URs, pelo Jordão, por ali. Ibura. E eu trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade. E aí, eu olhei, confirmei o tema. Porque eu morro de medo de me preparar para uma palestra e chegar no canto e o tema ser outro. Então, aconteceu uma vez com um amigo meu e eu fiquei horrorizado. Sabe, a palestra era não sei o quê, ele preparou todo outro tema, quando chegou era outro tema. Enfim, aí eu tenho essa noia. Então, eu entrei no carro, eu desci correndo, eu não tinha como sair antes porque tinha paciente. E a pessoa se atrasou para me receber meu plantão. A pessoa da noite.
E eu cheguei no carro, era 7h20, para sair de lá, para um lugar que eu nunca tinha ido. Era a primeira vez que eu ia no centro. Então eu estava em cima da hora, morrendo de medo. E aí quando eu entro no carro, um espírito diz assim: veja o convite, reveja o convite. Menino, quando ele disse isso, reveja o convite, eu olhei o WhatsApp correndo, porque eu pensei que estava errado o tema da palestra, que era o meu medo. E eu olhei e disse, não, o tema da palestra era pedir e obtereis. Olha para isso, pedir e obtereis, o capítulo do Evangelho, né, o 27. Aí eu disse, não, está tudo certo. Aí eu disse, está tudo certo, vamos embora. Liguei o carro e fui embora. Aí ele disse assim, ligue o som e bote na música tal. Aí eu botei na música. Tocou uma vez a música, tocou duas, tocou três. E eu disse, que danado dessa música agora. Aí eu me concentrei e perguntei, disse, essa música não tem nada a ver com a minha palestra. Aí ele disse, não, meu filho, não é para a sua palestra. Era apenas para você se aquietar e para ver se você nos ouve. Porque a mente, ó, eu pensando na palestra, né, a cabeça agita e eu morri de vergonha. Mas eu fui embora, aí eu comecei a prece, Pai Nosso, que eu estou repetindo, e fui embora. Cheguei no centro, entrei no centro correndo. Quando cheguei lá, foi em abril agora. Quando eu cheguei lá em abril, aí a pessoa disse, ah, meu irmão, você veio assistir a palestra? Aí eu disse, oi? Você veio assistir a palestra? Que bom que você veio conhecer nossa casa antes. Porque sua palestra é em junho, não é? O Espírito tinha dito, reveja o convite. Ao invés de eu fazer uma prece, me concentrar e ler direito, com a pressa que eu estava, eu olhei o que eu queria e não me concentrei, nem aí. Voltei no carro, quando eu sentei no carro, fiz uma prece e o Espírito do lado. Aí ele disse, meu filho, como é que o senhor deixa eu sair do Hospital das Clínicas para cá, correndo, com medo de um acidente na BR, para chegar aqui no seu meu dia? Aí ele disse assim, você fez uma prece? Aí eu fiquei calado. Aí eu disse, mas eu estava ouvindo a musiquinha. Aí ele disse, meu filho, você que não nos ouviu. Aí eu fiquei com vergonha, e não vou falar mais nada, né? Porque depois dessa a gente vai dizer o quê? Aí saí, fui embora, fui para casa da minha mãe, enfim, esqueci, deixei passar, né? Mas as lições, como a gente tem, as ajudas, está do lado da gente, mas a gente deixa passar essas coisas, não é? E a gente quebra a cara aí. Então, esse espírito, será que se tivesse dito diretamente? É isso que eu estou dizendo. Várias vezes, mesmo que seja direto, está na cara da gente, ajuda, a gente não quer ouvir. Então, na verdade, a gente tem que aprender a orar. Como o Rishi dizia, que para se conectar com o Brahma é você direto. Então, a gente tem que aprender a se conectar. É a hora de se conectar. A prece é essa hora de se conectar. Tá? André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, ele diz que nós criamos com o pensamento uma corrente, que ele chama de corrente mento-criativa, ou corrente mental. Ele diz que no plano, na dimensão do espírito, o pensamento, ele cria, pelo fluido cósmico universal, um padrão vibratório, uma corrente que vibra no nosso corpo espiritual. E essa corrente que vibra no nosso corpo espiritual, ela vai vivificar todas as células. Ele diz que ela, no capítulo 10 de Mecanismo da Mediunidade, ele diz que a nossa corrente mental se distribui por todo o sistema nervoso, vitaliza todos os centros de força e interfere diretamente na composição da nossa aura. Então, se a gente fosse olhar a nossa aura num dia de pesado, de trabalho, né, na dupla vista, se a gente fosse ver a aura aí, a gente ia estar cinza, ia estar aquela coisa densa, pesada, aquela nuvenzinha ali carregada. Porque o pensamento, a corrente mental da gente, ela não flui como devia. A gente não dá tempo de nascer um pensamento bom, cultiva bons pensamentos, a gente se contamina com o pensamento dos outros, a gente tem uma oração fraquinha que a gente faz de manhã cedo, uma de noite que é fraquinha, né? Aquela oração meio capenga, porque a oração é a hora de limpar, de renovar, é a hora de você manter o seu padrão. Porque quando a gente vai para a rua, a gente está exposto, não é assim? Ao estresse do outro, a cara feia do outro, e a gente já tem a cara feia da gente, né? Que
que quando encontra do outro, a corrente mental e o padrão vibratório, a aura que interpenetra, esse encontro das auras aí, a gente sai levando essas energias, fica pesado, né, assim. Aí a gente chega no Uniluz, aí tá aquela vibração bem boazinha que os espíritos prepararam. A aura da gente tá pesada, aí começa a ficar mais leve, aí vai dando um soninho, a gente relaxa, né? Vai relaxando, aí depois a gente vai pro passe, vai pra casa e dorme, bem feliz, bem feliz. Aí começa mais um novo dia, e a corrente mental a gente não direciona. Eu não consigo dirigir a corrente mental. Como se a corrente mental da gente fosse um cavalo selvagem que a gente não consegue nem montar. E ele vai, ó, e os pensamentos se perdem, e essas energias ficam aí circulando loucamente. E aí, a André Luiz diz que no início, a corrente mental, que a gente começa a produzir essas energias do pensamento, que vão vivificando no corpo espiritual, e vão vivificando os centros de força e o nosso corpo, no início da nossa experiência evolutiva, elas estão relacionadas ao instinto. Os pensamentos da gente são muito simples, só para dar vazão aos instintos, à sobrevivência, enfim. Depois, quando a gente elabora um pouquinho, essa corrente mental, a gente deixa ela muito a serviço dos prazeres menos virtuosos, dos prazeres mais materiais, os prazeres que dão uma satisfação apenas física. Quando a gente vai progredindo, a gente vai começar a direcionar a vontade e a produção do nosso pensamento para coisas que são essenciais do ponto de vista do espírito, que é quando a gente vai amadurecendo a nossa forma de ver o mundo, de se conectar conosco, com Deus e com o outro, e assim a nossa prece começa a ter um outro sentido. Começa a ter um outro sentido. Porque a oração, de quando a gente está atrasado ainda no pensamento do passado, é uma oração do filho mimado que pede. E a oração da fé raciocinada é aquela que tem certeza e sabe o que está pedindo. Então, André Luiz diz que a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Mas a gente ora assim, às vezes não serve não. Tem gente que ora assim. Serve. Você está lá muito mal em casa, não consegue nem fazer uma oração. Pai Nosso, repete o Pai Nosso, até se aquietar. Reza Ave Maria. Santo Anjo, fica reza até hoje muito. No meio do aperreio, não é? Você não consegue parar às vezes, está totalmente perturbado. É como se fosse um gap, uma ligação. Pá, é um pitoco assim, um botão. Pá, que liga. Né? Quando eu quero ajuda no meu guia espiritual dos espíritos, eu digo, minha gente, eu vou fazer o que agora? E às vezes a gente não tem tempo de parar e ficar orando, não, no dia a dia da gente, não é verdade? A pessoa está falando comigo aqui, é o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A oração aqui. Jesus, ajuda. Aí eu estou escutando. Enquanto eu estou escutando, estou orando. Aí veio a ideia, chegou alguma coisa. Na hora de abrir a boca, sai alguma coisa que preste. Né? Porque às vezes a gente não sabe nem o que dizer para o outro. E às vezes o outro está pedindo ajuda, às vezes o outro está afrontando você. E a gente não sabe qual é a resposta que dá nas afrontas do dia a dia. Eu vou responder na mesma altura? Não. E como é que eu vou ter força para ter paciência, tolerância? Cadê o perdão? Né? Porque o perdão é muito bonito, mas às vezes para chegar, né, assim, é uma coisa tão distante que a gente sabe que vem no coração, né? Vai chegar, e a gente ora, Jesus, manda perdão. Né? Mas aí ele manda de fora parece que vem de fora do Brasil, para na alfândega, passa 3 meses lá em Curitiba para chegar o perdão, né? Parece que é uma coisa internacional. E não chega, né? E fica aquela coisa, e você vai se contaminando. Aquela energia ruim, você vai guardando. Então, ora. Se você orar mesmo, é Sedex, é na hora, online, vem, tá? Não é aquela coisa que vinha de barco, né? Antigamente, de navio, não. O perdão chega, ele ajuda. Jesus ajuda, viu? Na hora que a gente vai responder, várias vezes eu paro para pensar, digo, meu Deus, o que o Senhor queria que eu dissesse? Porque se eu fosse dizer o que eu quero, né? Olha, se eu fosse dizer o que eu quero, às vezes não ia prestar, não. Então pensa isso, o Senhor quer o que de mim nessa hora, né? E aí, a criatura que ora, olha o que ele diz. A prece é vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico, descortina forças ignoradas, como eu havia dito, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores.
E aí, além disso, a prece, então, eu falei que tinha uma via que era intrapessoal. Quando a gente se abre para a reflexão, do autoconhecimento e no exercício da humildade. Tem uma via, então, que essa via é suprapessoal ou transcendental, que é quando a gente se conecta e recebe do alto. E tem uma via da prece, que é a via interpessoal, que a prece também, no sentido interpessoal, se faz eficaz. É o que no meio acadêmico, na pesquisa, a gente chama de prece intercessória. O que é a prece intercessória? É quando a gente ora pelo outro. Quando a gente ora pelo outro, a oração também tem eficácia, também é eficaz. Quando a gente ora pelo outro, essa eficácia da prece depende de alguns fatores também. Primeiro, por quê? Quando a gente ora pelo outro, a gente também tem que saber orar. Não é porque, às vezes, a gente ora pelo outro achando que sabe o que é melhor para o outro. Não é? Olha, minha vida é difícil. Eu cheguei na sala ontem de cirurgia, o cirurgião disse assim, diga, a gente vai fazer como com o paciente? Um procedimento lá. A gente vai fazer isso primeiro, aquilo, você que manda. Aí eu digo, olha, eu não mando na minha vida mais. Não é? Não é assim? A gente manda na vida da gente, pense direito. Faz tudo que quer, tudo que o instinto fala, tudo que a gente tem vontade. A gente tem 1000 compromissos com as pessoas, com os outros, com as causas conosco, com Deus. Não é? Então, é muito mimado você achar que manda na sua vida e ainda manda nos outros. Então, na oração, a gente não pode repercutir isso, não. Eu não posso orar para o outro e dizer assim, olha, Jesus, que meu filho amanhã bote na inscrição do SISU, né, que ele não bote arte cênica, que ele bote direito. É assim que eu oro, é pelo outro. Para ele fazer o que eu quero, não é assim? Que ele não faz, não é assim? Com o filho a gente até acha que sabe o que é melhor, né? Quando a gente tem muita experiência e o caminho está muito errado, a gente fala, porque a experiência tem que falar. E para os filhos que estão ouvindo aí, não é para não usar a minha fala contra os pais. Aí eu já vou corrigir. Escute o que papai e mamãe diz, por quê? Papai e mamãe diz, o pai e a mãe são os melhores médios do seu guia espiritual. Por quê? Porque não tem ninguém, para mediunidade com Jesus, prescinde do amor. A gente precisa de amor, doação. E não tem ninguém mais disponível ali amar e se doar por você do que pai e mãe. Então, na hora que você precisar do alto, uma resposta para suas preces, escute o que o papai e mamãe falou. Porque quando ele falar, muitas vezes ele está falando, está falando, sabe quando está falando pela boca do anjo que a gente diz? É isso mesmo, a espiritualidade está usando ali, tá? Porque quando o povo na rua que não lhe conhece, não tem o mesmo interesse, enfim. Às vezes os amigos são bons instrumentos. Quanto mais a pessoa lhe amar, melhor instrumento ela pode ser. Mas a gente tem que confiar aí. Então a prece, a gente se conecta com Deus, com os espíritos, e quando a gente vai orar pelo outro, do emissor, a minha prece pelo outro depende do quê? Da minha fé, da minha condição moral, é lógico, a gente, né, o padrão vibratório que eu estou, e da minha condição fluídico-energética. Porque eu também, se eu não estiver muito bem para doar, eu não consigo, eu não tenho tantos recursos. Então a gente ora e depende disso. E o benefício? O benefício, então, o Luiz diz que depende dos recursos energéticos disponíveis, intercessões situacionais beneficiadoras. Então, naquela situação, qual é o benefício real? A gente ora para que Deus ajude, mas que seja feita segundo a sua vontade. E aí ele decide o que fazer. Providência, a providência divina, a gente confia na providência e na sua justiça. E o receptor? Recebe de acordo também com a sua fé, sua condição energética, evolutiva, e etc, etc, etc. Então, a gente vai orar pelos outros, e os estudos hoje na área de saúde já vem mostrando, já tem alguns estudos no campo da oração. Os estudos no campo da oração são muito interessantes. Quando a gente ora com a pessoa assim, frente a frente, os estudos todos mostram que é super positivo. Quando a pessoa que ora está presente, com a imposição das mãos, sem imposição das mãos, grupo de oração, todos os testes em pesquisa hoje em saúde, todos apontam que é muito válido, muito válido. Mas na década de 70 surgiu um estudo do Bird, ele começou na década de 70, publicou na década de 80 então. Ele começou um estudo que era com os pacientes internados na UTI. Olha como era o estudo. Ele aleatorizava, sorteava aleatório. Um paciente ia receber oração, o outro paciente não ia.
E quem ia orar eram grupos de oradores lá, das igrejas que ele reunia, que ia orar pelos doentes daquele hospital, mas que não sabia por quem estava orando. Entendeu? Era uma oração cega, que a gente chama. Vamos orar pelos doentes. Então estava orando cegamente. E aí ele passou anos, uma amostra grande, uns grupos de 400 pessoas aí, foi muito tempo. E foi publicar os resultados. Se viu muito pouco. Tudo que ele avaliou, poucas coisas melhorou. Poucas coisas. A diferença era quase nada. Aí foram repetir os estudos. Depois de repetir os estudos com prece intercessória, e quando você diz por quem a pessoa está orando, melhorava o resultado. Mas, anos depois, ele veio considerar um fator, no artigo científico que ele publicou, um fator que eu, na primeira vez que eu li, já sabia o que era. Por que não tinha feito tanta diferença? Porque ele não controlou uma coisa muito importante no experimento dele. Ele dizia que quando ele chegava para ver os pacientes, o grupo que recebia oração e o grupo que não recebia, ele percebia uma coisa, que ele, depois de muitos pacientes, 300 pacientes, é que ele começou a perceber. Que ele colocava um grupo para orar lá, que nem conhecia o paciente, mas que na porta da UTI, tinha outro grupo que orava pelos dois grupos, pai, mãe, irmão, filho. Aí essa oração é o que ele não controlou, e os dois grupos recebiam essa oração. Então ele diz que provavelmente, olha como ele dizia, essa oração das pessoas que conhecem, amam, se dedicam, iam lá, visitavam, essa é que tinha o mesmo efeito nos dois grupos. E a oração à distância, para uma pessoa que não conhecia, que não sabia nem o nome, ela tinha um efeito menor. Ele foi considerar isso 20 anos depois. E aí, hoje a gente como espírita, a gente entende isso tão, né, com tanta clareza, né? Então, esses estudos dele foram muito importantes. E outros estudos depois também já comprovaram algumas coisas. Esses aqui, quando você ora, diminui o tempo de internamento, o tempo de UTI, melhora muita coisa. E a gente hoje entende da ciência que o estado mental que a gente produz muda nosso padrão vibratório, energético, espiritual, mas fisicamente repercute positivamente. Então a gente produz neurotransmissores, a gente muda o padrão vibratório e a fisiologia do corpo também. Hoje a gente já tem vários estudos sobre meditação, sobre prece, como isso vai impactar no nosso corpo. A eficácia da prece vem se confirmando cada vez mais. Não só pelo exercício, mas a ciência também. De forma empírica a gente sabe. Né? Quantas vezes a gente ora e de repente acorda no outro dia e aparece uma resposta, uma solução. Né? Às vezes a pessoa chega na casa espírita, a primeira vez chega na casa espírita e as coisas estão melhorando, a gente não entende, a gente às vezes não percebe. Eu trabalhava numa reunião mediúnica que era no horário do atendimento fraterno. E acontecia da pessoa estar indo no salão, esperando a consulta. A primeira vez que a pessoa estava indo no centro para pedir para fazer a consulta do atendimento fraterno. Quando a gente ia para a mediúnica, já tinha espíritos sendo atendidos da pessoa que ia ainda para a consulta, que estava na fila esperando. E às vezes a gente não tem noção disso, de quando a gente chega, a gente vai buscar, a gente já está recebendo. Então a gente tem que orar, a gente tem que se entregar. A gente tem que se abrir, se conectar. Esse exercício é diário. A eficácia da prece, como Kardec diz, vai nos dar coragem, paciência e resignação. Força. Ora, pede força para vencer. Não pede para resolver teus problemas, não. Entendeu? É tão pequeno pedir isso, minha gente. A gente reencarnou para quê? Não é, eu reencarnei. Eu estou doido para vencer as coisas. Eu estou louco para vencer. Vem os desafios, às vezes me dá um baque, a perna fica bamba, você não vai, mas eu quero vencer. Tem uma batalha que a gente perde no dia a dia, mas a guerra mesmo final, a gente tem que ter fé. Então, se a gente se motive, está difícil, ora. Está fácil, ora também. Ora todo dia, ora de manhã, pelo dia que vai começar, ora de noite, para agradecer o que fez. Antes de orar, reflete. Pensa direitinho no teu dia. Você vai achar alguma coisa pelo que agradecer. E que a gente possa agradecer sempre, com a maturidade que Maria Dolores coloca numa poesia,
que eu vou encerrando com essa poesia. Maria Dolores diz, na poesia que se chama Agradeço, Senhor. Maria Dolores é uma poetisa que escrevia através de Chico Xavier. Eu amo os poemas de Maria Dolores, porque ela era muito cronista. Ela conta, tem poema que ela vai contando umas histórias através de poema. É lindo, Maria Dolores. Amo. E Maria Dolores diz: agradeço, Senhor. Essa poesia que eu vou ler, para a gente ir vendo a maturidade dela e o que eu vinha falando desde o início, que a prece ela é eficaz quando a gente sabe o que orar, sabe como pedir, quando a gente tem fé e pede. Quando a gente não pede como um menino mimado, mas como um filho que crê no Pai de verdade, que confia. Quando a gente não pede para atender nosso orgulho, nossa vaidade. Quando a gente pede para conseguir vencer os nossos caprichos, vencer os próprios defeitos. Então essa é a prece que a gente devia fazer. E Maria Dolores diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, no meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deixa percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Vamos orar? Deus, Pai amado de infinita bondade, misericórdia, Jesus, nosso guia, modelo, nosso mestre. Nós te agradecemos, Jesus, pelas tuas palavras, teus exemplos, teus ensinos, por cada memória que temos da tua passagem sobre a terra. Te agradecemos, Jesus, por conduzir os espíritos a Kardec e a codificação que chega até nós, nos aclarando a mente, nos aproximando de Ti, nos transformando o íntimo. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, a vida que temos, seja como for, nas dificuldades que se aparecem, nas possibilidades, Jesus, que perdemos e que Te agradecemos. E que Te dizemos, Jesus, que não percamos mais, que o Senhor nos inspire, nos corrija, nos endireite, e que nas próximas, Jesus, nós possamos Te dizer sim, que nós possamos ter fé, sermos decididos, como o Senhor disse, sim, sim, não, não, que nós possamos, Jesus, encontrar forças em Ti e vencer, seguir com fé, Te buscando e Te encontrando, Senhor, encontrando coragem para se manter de pé, para caminhar, Senhor. Não mais a inércia, não ficar parado. Que possamos encontrar paciência, Jesus, para entender que tudo tem a sua hora, que o Senhor é que diz a hora. Que nós possamos ter resignação para aceitar as provas, as dores que colocamos em nossos próprios caminhos. E assim, Senhor, de espinho a espinho, de dor em dor, que nós continuemos no nosso andor, seguindo contigo, Te buscando, querendo exemplificar, Senhor, e doar daquilo que recebemos, querendo ser instrumento, Senhor, todos os dias, onde estivermos, da Tua luz, da Tua paz, para aqueles que nos cercam.
Que nós possamos, Senhor, continuar contigo, sempre contigo, de volta ao teu rebanho, te buscando a proteção do teu cajado. Que o Senhor seja o nosso bom pastor sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado.